Olá pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a terceira etapa da jornada do herói, que é a recusa do chamado. Nós já vimos nos vídeos anteriores, no primeiro vídeo, o mundo comum, quando a gente apresenta ao nosso leitor o nosso personagem protagonista, no caso, o nosso herói, vivendo em seu mundo de origem, né? O mundo com o qual ele está acostumado e no qual normalmente ele se sente inquieto. Tem mais detalhes sobre essa etapa no primeiro vídeo. E no segundo a gente fala sobre o momento em que ele recebe o chamado à aventura, em que ele começa a ter os sinais de que talvez seja momento de embarcar numa aventura ou em que ele é esbofeteado por esse chamado à aventura. Ela aparece, ela cai de paraquedas na frente dele como se o desafiasse. E aí, vai embarcar ou não? Todo tipo de jornada que o seu herói vai enfrentar pode ser considerado a aventura. E qual costuma ser uma primeira reação desse herói diante desse chamado à aventura? É a recusa do chamado. Significa o quê? É o seu herói parar para pensar, hesitar em aceitar aquele chamado, ter dúvida se ele devia embarcar ou não nisso, seja um relacionamento amoroso, será que eu devia me apaixonar? Será que eu devia me envolver? Seja uma viagem, será que eu devia partir? Será que não é muito melhor ficar aqui confortável junto com a minha família, no lugar que eu já conheço? Então é o seu herói hesitando em abandonar a zona de conforto dele. E isso pode ser feito através de negação. Ele pode negar que ele precisa daquilo, negar que ele é a melhor pessoa para cumprir aquele papel, negar que aquela aventura foi feita para ele. Isso pode ser feito através de procrastinação, ele começa a empurrar com a barriga, deixar aquilo para lá, fingir que não tá vendo, né? O elefante branco que tá bem sentado bem diante dele. Pode ser apenas alguns minutos ou alguns segundos, dias, horas, anos, em que ele coloca a mão no queixo e pensa, naquela coçadinha na cabeça, e agora será? Qualquer que seja a forma como ele hesita em aceitar logo de cara esse chamado à aventura, normalmente é um momento em que o seu personagem, através dos pensamentos dele, de um diálogo dele com algum outro personagem, é um momento em que ele pesa os riscos dessa aventura, os riscos de embarcar nessa aventura. Então, ele não hesita em embarcar numa aventura quando ele é covarde, quando ele é medroso. Essa hesitação, ela serve para você mostrar para o seu leitor o que é que está em jogo ali, o que é que o seu herói tem a perder caso tudo dê errado. E nesses momentos que o seu herói está ali seguro no mundo comum dele, ele está muito mais preocupado com o que ele tem a perder do que com o que ele tem a ganhar. Então ele pensa, tá, se eu embarcar nessa aventura eu posso, sei lá, viver um grande amor, salvar a princesa, me vingar, conseguir aquele grande prêmio, mas por outro lado eu posso quebrar meu coração, eu posso me machucar, eu posso morrer. Então é o momento em que o herói, através da hesitação dele, através do quanto ele pensa, do quanto ele pondera, do quanto ele pesa os riscos envolvidos, ele também deixa claro para o leitor que aquela aventura envolve um grande risco para ele. Risco emocional, risco físico, qualquer que seja o risco. É claro que, como todos os outros passos da jornada do herói, nem sempre o seu herói vai ter esse momento de hesitar, esse momento de repensar. Muitas vezes o seu herói, como no exemplo que a gente já deu no vídeo passado dos Jogos Vorazes, ele pode ser um herói voluntário. Por exemplo, a Katniss, quando viu que a irmãzinha dela havia sido sorteada para participar dos Jogos Vorazes, ela no mesmo momento se voluntariou e embarcou na aventura imediatamente. Ou ele pode ser, digamos, arrastado para uma aventura, como Harry Potter, quando Hagrid chega na casa dos tios trouxas dele e diz: ah, Harry, você precisa ir para o mundo bruxo porque você vai começar a estudar na Grifinória. Na Grifinória não, né? Harry ainda não sabe nesse momento que está na Grifinória, né? Vai começar seu ano letivo em Hogwarts, agora sim. Ou simplesmente porque o seu herói é muito ponta firme, ele vê aquela aventura na frente dele e fala, eu vou. E nem pensa duas vezes, pega e embarca. Mas mesmo quando o seu herói embarcou na aventura logo de cara, ou porque ele não teve oportunidade de recusar, ou porque ele se voluntariou para aquela aventura por uma força maior, ou porque ele simplesmente não teve medo, já pegou e mergulhou de cabeça, é interessante existir um momento, seja através das reflexões do seu personagem, diálogos, do conselho de alguém que vem falar, nossa, como você é corajoso, cara, deixar claro para o seu leitor que aquela aventura, ela não é uma aventurazinha qualquer, que ela tem consequências, que ela tem riscos envolvidos, porque senão, que graça vai ter para o seu leitor, quanto ele vai admirar o seu personagem, o seu herói,
por embarcar em uma aventura em que ele não tem nada a perder, não é verdade? É um momento em que é importante deixar claro para o seu leitor que nesse momento o seu herói ele está diante da oportunidade de ser um herói, seja um herói romântico, seja um herói de um povo, não importa qual tipo de herói ele vai ser. Muitas vezes só o que ele vai superar é um trauma interior, é a única aventura que ele vai viver. Ele vai superar um medo, um trauma, ou ele vai superar toda uma nação. Não importa, importa que para o universo daquele seu herói, em que o seu leitor está mergulhado, ele está diante de um desafio grande e o seu leitor precisa reconhecer aquilo, que aquilo é importante e que aquele risco realmente perturba o seu herói. Mesmo que depois de aceitar a aventura, ele tenha aquele momento de parar para pensar ou tenha pessoas comentando. E caso você, na sua história, opte por deixar claro que o seu herói hesitou, teve um momento de recusa da aventura ou várias recusas seguidas até o momento em que ele embarca de fato, normalmente, quanto maior a hesitação, quanto maior a recusa do seu herói, mais o público vibra no momento em que ele finalmente mergulha naquela aventura, ou em alguns casos é empurrado para a aventura, né? O único jeito, às vezes, dele desencalhar, desencantar e começar. Espero que estejam gostando dos vídeos até aqui. Como eu sempre digo, nenhum desses passos é obrigatório, nenhuma história tem formatos prontos. O importante é a gente entender, dentro desse formato que faz tanto sucesso, quais são as funções, quais são as mensagens importantes de cada um para a gente passar para o nosso leitor no momento que está contando a nossa história. Um beijo e até o próximo vídeo.